Domingo? Vai que é tu. Alô, vocês que se ligam no Camarote Cultural, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso programa Papo de Carnaval. Ao vivo aqui direto da Casa de Cultura Mário Quintana. Hoje um programa especialíssimo aí com a presença dos nossos convidados para falarmos daquilo que a gente gosta, né? Samba enredo, Carnaval, Rio de Janeiro. Para começar então, quero apresentar a vocês o nosso novo colaborador, querido Fábio Castilhos. Opa, tudo bem? Boa noite, como é que estamos? Um beijo para todo mundo. Bora falar de Carnaval, afinal de contas é disso que o povo gosta. Na noite de hoje aqui também temos a presença do nosso grande compositor, né, da cidade, compositor do Carnaval aí, o Alessandro Antunes, o Fofo. Boa noite, galera. Vamos lá, falar de samba. E também aqui o nosso querido Vinícius Brito. Valeu, gente do Camarote, obrigado pelo convite. Falar de Carnaval, o Ed falou que vai ser até umas 8h30, tá? Mas se quiser ir até umas 11, meia-noite a gente vai. Vambora. Beleza. Então tá, pessoal. Durante o programa aí, vai mandando aí o seu like, umas questões aqui para os nossos convidados, que a gente vai ter, vai ser uma honra pra gente, então, que vocês participem aí com suas perguntas, né, suas mensagens, para que a gente possa, durante a noite aí, debater, né, a respeito dos sambas enredo do Rio de Janeiro, certo? A primeira escola, então, que vai desfilar e abrir, né, os desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro é uma escola grande, né, o Império Serrano, que a gente já estava com saudade, né? O Império Serrano, que desde 2009 não estava no curso especial, retorna, né, com um enredo sobre a China, o Império na Rota da China, né? E é um samba enredo que tem na parceria lá o Tico do Gato, né, um grande compositor tradicional da escola. E eu queria saber dos nossos convidados, então, já para a gente abrir com um chave de ouro aí falando do Império Serrano, se esse samba, né, escolhido pela escola é um samba digno, né, desse retorno, um samba digno, faça com que a gente mate a saudade do Império Serrano. O que tu acha disso? O samba é digno. Eu não sei se o enredo é tão digno assim, porque eu acho que falar de China, olha, a gente tem várias possibilidades, mas acaba ficando naquele que é um enredo sobre a China. Agora, tu disseste na tua primeira frase algo que eu acho que é o principal em relação a esse samba. Tu disse que nós todos, e é verdade, estávamos com saudade do Império Serrano. Quem ama Carnaval é apaixonado pelo Império Serrano, né? Eu costumo, dentro da rivalidade do Carnaval, que existe, é natural, eu sempre costumo dizer assim, quando eu ouço algum parceiro, algum amigo de Carnaval dizer que eu não gosto da Mangueira, eu não gosto da Portela, eu costumo dizer, meio duro que eu digo, por favor, não sei se eu gosto. E quem não admira uma Portela, uma Mangueira, um Salgueiro, o Império Serrano, as quatro grandes, né? Tem que tentar compreender um pouco melhor que bicho é esse, né? A nossa rivalidade no Carnaval é igual ao futebol. E o refrão do Império fala nisso, né? Deixa o povo cantar, matar a saudade do Império Serrano. Esse verso me toca muito, né? O Império escolheu o samba que era disparado melhor, né? Foi uma disputa até sem graça, assim, porque eles pegaram, tu imagina lá no Imperador, uma disputa que o Tinho junta com o Fofo e junta com o Maguila e até o Wilson May vem junto, assim, sabe? Seria, foi o que o Império fez. Pegaram a parceria do Lucas Donato, pegaram mais o Tico do Gato, mais o filho do Arlindo Rodrigues, do Arlindo Cruz, né? Mais a turma do Henrique Hoffmann, várias parcerias que se juntaram, até por esse momento, né? O Império, depois de tanto tempo. Eu gosto muito do samba, ele tem soluções de letra. Eu gosto muito quando se usa duplo sentido, tem pessoas que não gostam, então eu gosto demais. Então ele fala ali, conceda o caminho, que é para falar da Rota da Seda, né? Então é um samba que eu gosto muito, acho que é um samba valente, com um intérprete que eu sou fascinado, né? Eu gosto muito do estilo de puxador, que é o Mariquinha de samba, então o Império volta bem. É difícil ficar, né? Acho que faz alguns anos que quem sobe no Rio tem caídas, né? Infelizmente aquela 10ª, agora a 13ª, tem reservado para uma escola que sobe e cai, né? Infelizmente, às vezes até injustamente, como foi o caso do Império da Tijuca. Então a missão do Império caindo duas é muito difícil, mas o samba, eu gosto muito do samba do Império e acredito que vai ser uma trilha sonora perfeita para a escola fazer bonito, pelo menos. Porque dá para cair fazendo bonito, o Carnaval é alto nível. Fofo, o que tu acha? Um samba legal já para abrir os desfiles? Eu ia falar isso, eu acho que eles escolheram, como o Vinícius falou, fizeram um grande time, um baita time já, eu acho que muito mais visando a volta do Império, né, do que se matar entre eles dentro da quadra com compositores. Eu tive o prazer de receber agora esse fim de semana o Lucas Donato, que é um dos compositores, e eu meio que questionei isso a ele. Ele disse, cara, eu gosto mais quando vocês se separam, porque a escola acaba tendo um leque maior de opção.
coisa que não foi o caso, então as parcerias se juntaram, mas eu vou falar do samba. Eu acho que para quem abre o domingo, escolheram muito bem um samba alegre, é um samba que traz o orgulho. Eu acho que não tem escola maior e melhor que gosta de se cantar assim mesmo, que é o Império. Eu acho que quando eles vêm cantando a própria história deles, eles sempre acham um jeitinho de falar da história dele, do orgulho imperiano. Eu acho que é um samba vibrante, alegre, que vai pulsar a escola a permanecer no grupo, que a gente não vai se enganar, que a primeira coisa é eles querem brigar para permanecer no grupo. Então o tema eu até concordo, é um tema batido, mas eles conseguiram botar aquele tchum de Império e falar da própria escola dentro do tema. E eu acho que eles sabem falar muito bem. Para abrir o domingo, eu acho que vai sacudir o Império Serrano. Fábio, é um samba que mexe com os brilhos da comunidade, né? Ele tem várias frases capazes de fazer esse efeito. O que tu acha disso? Concordando com o que foi dito, ele consegue costurar um tema que pode se encaminhar para o genérico com a identidade da escola. O samba faz essa costura. Tem o refrão do meio, ele é sensacional porque ele consegue trazer o lá e o cá. Quando ele diz assim, quando soar o gongo, toca esse agogô. Roda a baiana é festa, um ritual de amor. A tradição milenar aprendendo a sambar com o melhor professor. Poxa vida, é uma forma maravilhosa de tu poder dizer, sim, nós estamos falando de uma arte milenar, nós estamos falando da China, nós estamos falando de uma história de séculos, mas nós também temos a nossa história e ela precisa ser valorizada. Eu acho que isso, dentro do samba, foi um resgate maravilhoso. E bacana também, desculpa, que essa é a criatividade do compositor. Isso! Porque a sinopse do Império, ela não tem esse casamento cultural. Não. Como nós vamos falar depois do samba da minha escola, da mocidade, que é todo Brasil, Índia, Brasil, Índia. O da China é só China, mas os compositores foram lá e trouxeram para cá. E eu falei, nessa onde tu traduz a letra, eles colocaram na melodia o toque do agogô. As divisões do que é a batida do agogô tradicional do Império Serrano no cantar. Então isso aí já mexe com quem é imperiano, com o que a bateria vai levar, com o que a melodia do samba. Cara, para quem conhece a história do Império, no mínimo, pode não conhecer a história do Império, mas o agogô do Império tu conhece. E tá dentro da melodia do samba, isso é lindo demais. E que coisa tão linda, tu tem um instrumento, né, que se tu colocar a palavra, isso é muito rico, né? As escolas de samba de qualquer lugar não podem perder isso. A sua marca, seja qual for. No caso do Império, tem lá uma varetinha cheia de tubozinho de ferro que bate com uma varetinha de madeira e aquele tosse o toque e todo mundo, opa, lá vem o Império Serrano. Isso aí é fantástico. A gente não pode perder a questão da identidade. Eu luto muito. E essa identidade entrou na melodia do samba. Vocês vão prestar atenção agora na. Toca assim, essa traz a melodia disso. Quando a gente pensa no compositor, na sua composição, na sua inspiração, é ali que ele tem que aparecer. E eu acho que essa solução também aparece no final do samba, quando ele traz a ideia da serrinha. O próprio tema traz a ideia de viagem, dizendo, olha, viajar é ótimo, mas retornar a Madureira é preciso. E aí ele diz, voltei ao meu lugar, serrinha custa mas vem. Olha esse duplo sentido. Sim, a serrinha custou para voltar para o grupo especial, mas voltou bem. E voltou para fazer o seu lugar, para poder mostrar a cidade. E mostrou que o tempo vai vir para ficar. Legal. Beleza, gente. Então tá. Vamos passar então para a próxima escola, né? Que é a Amarelo e Preto, lá no bairro do Botafogo, né? O samba da parceria do Gustavo Clarão vai ser o samba que vai embalar aí, né? O desfile academicamente da São Clemente, né? Pergunto para ti, Fofo, então, esse samba ficou academicamente bom? Olha, eu vou te dizer, eu que vim acompanhando não era um dos meus preferidos. Eu apostava na parceria do Rafael Prates. Sim. Mas depois acompanhando, eu não tinha lido só naquela melodia o que acompanhava no Carnaval. Mas depois, analisando o enredo, para mim foi a letra, a melhor letra que se encaixou. E eu fui escutando, cara, eu gostei muito desse samba. Ainda mais após o festival, já na gravação com o Leozinho. Eu gostei muito desse samba. Eu acho que, dentre aquelas escolas que todo mundo aponta que vai cair ou não vai cair, a São Clemente, que vem segurando, que vinha da Rosa Magalhães, agora nós vamos ver uma São Clemente sem a Rosa. Mas eu acho esse samba, e eu desfilei na São Clemente ano passado, eu acho esse samba muito superior
ao próprio samba do ano passado. Eu acho que se a plástica acertar direitinho, não cair o padrão que vinha, esse samba vai ajudar muito no desfile da São Clemente. Tem linhas melódicas muito bonitas, bem construído, só tem, eu acho que até a palavra academicamente popular é meio complexa de cantar. Eu quero saber como eles vão encaixar lá para não ter depois aquele desconto de nota, alguma coisa. Mas foi um samba que me agradou bem. Eu gostei desse samba. Fábio, o que tu achou? Eu gostei do começo do samba. Eu acho que o convite, a solução que eles encontraram no tema enredo e aí no início do samba é muito bacana como um convite para conhecer a Escola de Belas Artes e todo o tema, todo o desfile. Quando eles convidam, eles chamam quem está de fora para vem ver, convidei Debris para pintar o desfile do meu carnaval. Parece interessante porque está saindo, justamente como o Fofo disse, está saindo Rosa Magalhães, mas então eu estou convidando o Debris para fazer essa pintura, para poder pintar esse desfile. E é uma sutileza do compositor, é uma sutileza que está no enredo, mas está encaixado na própria história da escola. Ao longo do texto também tem algumas rimas que eu acho muito bacanas. Parecem simples, mas elas foram bem criativas. Ao ver a minha avenida, relembro dos artistas imortais. É a brasilidade dando vida à arte dos salões aos carnavais. É interessante poder ver esse casamento que ele está propondo, né? O casamento entre as artes, entre o que é artístico, entre o que é glamouroso e o que é popular. Por isso, e aí se justifica academicamente popular. Eu gosto desse título, eu gosto dessa proposta da São Clemente para esse ano. E pelo que eu ando acompanhando, o grupo que eu faço parte da São Clemente, a escola está muito mordida, machucada, até a questão da placa agora. Sim, então a garra que eles estão para cantar esse samba, cara, vai vir. E todo mundo fala do Clarão, mas eu queria destacar também que lá o compositor da casa é o Flavinho Segal, que é da casa, que é autor desse samba, que vem competindo na São Clemente há muito, já foi campeão lá, queria dar o crédito também. Claro. Vinícius, o que tu achou desse samba? Sabe que quando sai, né, a safra de sambas, a gente tem vários momentos, né? Tu tem aquele samba que é o que tu mais gostava na disputa, daqui a pouco tu começa a ouvir no carro, em casa, aquele que no início tu não dava bola, tu começa a te apaixonar e ele fica no repeat. Nesse momento, o samba que eu estou tendo esse namoro é o da São Clemente. Né? Eu, assim como o Fofo, inicialmente lá na disputa, foi uma disputa que eu não acompanhei muito. Agora, esse enredo é muito necessário, em primeiro lugar, né? Contar a história da Escola de Belas Artes que deu para o mundo do carnaval, a partir do Fernando Pamplona, os grandes artistas, né, dessa questão clássica, da alegoria, da fantasia, Rosa, Renato, essa turma forte passou por lá. Então eu estou com esse samba muito forte na minha cabeça. Acho que a simplicidade, ele consegue algo que não é fácil, porque às vezes na simplicidade tu consegue o verso mais bonito, né? E ele consegue ser belo, ele consegue ser emocionante, sem precisar rebuscar na ideia, ele diz com clareza tudo que o enredo quer dizer. Então o samba que me toca muito, eu acho que ele corrige um equívoco do ano passado. O Fofo falou do samba do ano passado. O samba do ano passado era um samba bonito, mas ele era realmente, não, e o Máximo, que foi o compositor que esse ano até participou, ele veio da Portela, mas trouxe o estilo Portela de fazer samba, que não encaixou com a escola, não encaixou com a... Esse samba tem a leveza que a gente precisa. Tem uma alegria no refrão. Exatamente. Volta, aquele carinho. Então, não é 100% de São Clemente. Exatamente. Da Sátia, mas tem... Tem aquela velha São Clemente com a sofisticação necessária que o enredo tem. E como ele se encaixa bem na voz do Leozinho, né? Muito bem. Você falou em enredo de bola, não é uma provocação, a gente está falando tema. Mas vocês não acham que esse enredo é tão importante se a gente parar para pensar que o carnaval passou a ganhar grande mídia através de Fernando Pamplona e das Belas Artes. Sem dúvida. Então, mais do que nunca, esse enredo é muito rico com o mundo carnavalesco. E o que me encanta justamente é isso, é que ele é um enredo sobre a história da Escola de Belas Artes, por 200 anos, né? E ele vem gerido por um carnaval jovem, que é o Jorge Silveira, que também é oriundo da Escola de Belas Artes, muito competente, desenhou para várias escolas, né? Foi um carnaval bom para Virador ano passado, o Virador foi em segundo lugar, e ver ele jovem, né, da nova geração, sabendo olhar para trás, bom, eu estou aqui, eu estou assumindo uma escola especial,
mas eu sou parte, sou fruto dessa turma fantástica que fez isso na minha frente. Então, é mais um dos tantos sambas que eu gosto muito do Carnaval do Rio 2018. Beleza, pessoal. Sigam aí, então, mandando suas mensagens e, na medida do possível, a gente vai repassando aqui para os nossos convidados, tá bom? O povo do samba é a vanguarda popular. Essa é uma das frases do samba que o Igor Sorriso vai cantar na Vila Isabel em 2018, né? A Vila Isabel também teve uma acirrada de sambas, né? E optou por a escolha desse samba, então, que fala nessa frase. O que tu acha, Fábio, desse samba? Eu acho que o samba ele consegue transcrever bem a proposta do tema, a proposta do enredo. Porra que o futuro vem aí. Porra que o futuro vem aí, uma proposta de Paulo Barros. Chegando em Vila Isabel, mas não me parece, e aí eu acho que é uma provocação para o debate, eu não sei até que ponto Paulo Barros tem cara de Vila Isabel ou até que ponto Vila Isabel vai se adaptar a Paulo Barros. E aí eu estou enxergando isso nos sambas. A gente enxerga a Vila Isabel com outro tipo de samba. E aí o início dele é bem interessante, mas a segunda levada do samba me parece muito extensa, muito descritiva e às vezes poético, bonito e bem escrito. Mas não me parece Vila Isabel. Estou incomodado, mas estou fugindo para o debate. Quero ver vocês. Concordo mas vou além. Eu até comparo, até estava falando com um amigo que é tijucano, diz, cara, se eu fechasse o olho e tirasse alguma coisa, podia dizer que samba podia ser da Tijuca. E me parece, às vezes quando o Paulo Barros faz grandes carnavais, vocês podem notar, o samba nunca é a pérola do negócio. O samba é mais descritivo, é um samba descritivo, parece que é para contar o desfile. Eu acredito que tem um baita de um chão forte, vai ser aquela escola que todo mundo vai olhar, porque vem o Paulo Barros, sabe? Vem com uma bateria nova, mas aquela coisa daqueles sambas da Vila Isabel, com aquela marca André Diniz, eu não vejo mesmo, mas vou falar que o samba é ruim? Não é ruim, é um samba para desfile, pode dar certo? Pode dar certo, mas não vejo também aquela identidade de Vila Isabel, mas eu acho que é um samba que foi feito para contar o enredo, para contar as alegorias, contar a fantasia e fazer aquele somatóriozinho. Eu vejo que Vila Isabel já teve tanto enredo bonito, os mais recentes, Noel e Angola, por exemplo, são memoráveis, são lindos, são grandes sambas. A gente pode lembrar do samba de Noel Rosa, toda a história do Martim escrevendo esse samba com André Diniz, se eu não me engano. Não, só Martim. Só Martim? O do Noel, só Martim. Isso, verdade, era só o Martim. E aí, do Angola, que é o Martim com o André Diniz, né? Uma festa na Arraiada, na verdade. Festa na Arraiada dos dois, verdade. E que também é outro samba. Mas o Martim já é uma parceria. Nossa! Esse era o Martim da Vila Isabel. E aí a gente vê que é um enredo que tem cara de Vila Isabel, tem a cara do povo de Vila Isabel. Tem aquela alegria. E aí a gente vê com um enredo que fala muito mais das tecnologias, de alguma coisa às vezes meio abstrata. O cinema, as ondas do rádio, a televisão, pode fazer parte do nosso dia a dia, e isso está bem transcrito no samba. Sim. Mas ainda me parece um samba para contar o enredo, e aí o enredo é que vai ver como é que a gente vai fazer o desfile. E aí é Paulo Barros. Vinícius, tu acha que o samba ficou tão desproporcional assim com relação às tradições da escola? Ou vem uma nova Vila Isabel pela frente, né? Se o Paulo Barros, nos últimos 5 anos, passou por 4 escolas. Então ele não tem mais criado raiz com escola alguma. Ele ficou 1 ano na minha mocidade, ele ficou na Tijuca, nessa volta ficaram 3 ou 4 anos, e aí Portela, ele está pingando muito. Né? Não sei se isso é bom para o trabalho dele. E o Fofo falou algo que realmente não é nem opinião, é fato. O que ele disse eu concordo plenamente. São raros desfiles do Paulo Barros que nós temos grandes sambas. Ele só não conseguiu fazer isso na Portela, né? Exatamente. Ele botou o tema, mas a ala de compositores não mudou o estilo de Portela de contar o tema. Não, e isso que é interessante. Na Portela ele foi muito inteligente. Na Portela ele chegou o Paulo Barros fazendo enredo sobre os rios, né, que foi o enredo desse último carnaval. E aí o que perpassava a história foi um rio que passou em minha vida. Tá? No primeiro ano ele falava sobre as viagens, e aí era a águia contando essas viagens, ele deu uma portelada no samba. Na vida ele não fez isso.
né? E a Vila tem uma tradição até maior que a Portela, de enredos até idealistas, né? A Vila, se a gente tentar fazer uma leitura política das escolas de samba, nenhuma escola de samba trouxe tanta mensagem política para o carnaval como a Vila. A Vila recentemente falou de Miguel Arraes, a Vila Isabel cantou a reforma agrária, a Vila Isabel em 2006 foi campeã falando da América Latina, da latinidade, exaltando Simão Bolívar. Então a Vila é uma escola trabalhadores do Brasil. Então eu tenho um amigo que diz a Vila é canhota. Ele fala isso em relação a que seria uma escola de esquerda. E a Vila tem essa característica, a gente está na avenida, o que muito me agrada. A Vila chega na avenida com essas mensagens. E aí ver um enredo como esse, realmente, no primeiro momento dá um estranhamento. Agora, o samba eu acho que é mais ou menos em relação ao Império Serrano, é aquele milagrezinho do poeta, né? O samba conseguiu fazer tangível, fazer poético, fazer bonito, uma mensagem que às vezes não é tão bonita assim e não conversa muito com o povo de Noel. Isso no primeiro momento. Se o Paulo Barros fizer as loucuras que costuma fazer, momentos de grande inspiração, tudo vai dar certo. E Paraíso do Tuiuti, então, né? Um samba que eu chego até a me emocionar quando eu falo, né? Moacir Luz e Cláudio Russo, mais uma vez, foram iluminados aí na composição desse samba, né? Que, sem dúvida nenhuma, é um dos favoritos, assim, de quase toda a maioria da crítica, né? No carnaval. O que tu acha desse samba, Vinícius? O que ele traz para ti de mensagem? O que dizer desse samba? Rapaz, tu tá falando do samba, tá? E eu tô arrepiado aqui. Porque esse samba é de uma beleza. Em primeiro lugar, o enredo é muito inteligente, né? Ele pega 150 anos da abolição da escravatura e questiona, né? E ele faz um questionamento muito bonito, porque ele pega um verso do famoso Sobrinho Pergaminho, da Eunípides de Lucas, né? Que o verso do refrão daquele samba diz: meu Deus, está extinta a escravidão. Aquele samba, ingenuamente comemorando, né? Contando a história da Lei Áurea de forma muito festiva. E o samba de agora homenageia de certa forma, porque ele pega a mesma frase, mas bota uma interrogação, né? E traz inclusive a sinopse, traz para hoje a história. O fim da sinopse do Jacques Vasconcelos, que é um cara extraordinário da nova geração, questiona inclusive reformas recentes aí, que estão tirando direitos dos trabalhadores, né? Está dentro dessa história toda. O Cláudio Russo, na minha concepção, eu como compositor de samba enredo, obviamente que eu tenho meus ídolos, né? No Carnaval do Rio, os dois principais são o André Diniz e o Cláudio Russo. Recentemente o Felipe Filósofo tem feito coisas que me encantam muito, né? Mas o Cláudio Russo, Vinícius, sai do muro, qual é o teu grande compositor? É o Cláudio Russo. O Cláudio Russo é aquele cara que ele consegue fazer coisas geniais completamente diferentes uma da outra. Daria até para dizer às vezes que ele não tem estilo, porque ele faz de todas as formas possíveis, né? E esse samba do Tuiuti me emociona, do início ao fim. Esse verso aqui está um pouco abaixo, não. A primeira parte é: eu já chorei ouvindo, nas primeiras vezes que eu ouvi, né, lendo a letra, me emocionei, né, com a questão racial e com a forma que é aquela conversa, né, do negro oprimido, escravizado, falando com o senhor do engenho que está passando o chicote nele, né, que ele fala do sangue que é vermelho. Agora, esse samba nos leva a uma grande reflexão. Não em relação à qualidade dele, que acho que nós todos vamos pensar igual aqui. E essa reflexão vale para o carnaval geral. Esse samba não é fruto de uma disputa. Esse samba é fruto de uma encomenda. Eu acho que as disputas de samba enredo estão chegando num ponto em que a poesia profunda, como esse samba oferece, a melodia bonita e criativa, acabam não sendo mais importante. Eu não sei se eles fariam esse samba se fosse por uma disputa, pela dolência que o samba traz em alguns momentos, pela necessidade de na disputa ter que fazer uma hecatombe, qual tem que pular, tem que cantar foguete, bandeira, né? Então esse samba, talvez ele não fosse feito com esse tipo de sofisticação e de ousadia se fosse uma disputa, né? Nós temos hoje aí, depois a gente pode fazer um geral, na minha concepção tem 3 sambas que são de outra turma, tá? Um deles é o Tuiuti, e ele é fruto, como eu disse, que decidiu encomendar direto. Eu acho que isso vale uma reflexão sobre o processo de escolha de samba enredo. Talvez ele esteja cada vez mais distorcido. Sim. E os sambas que eles vêm fazendo, inclusive para Renascer de Jacarepaguá, são outro indício disso. É verdade. A Tuiuti, ela já vem há algum tempo já optando em encomendar os sambas e deixar de fazer a disputa. Qual a tua opinião com relação a isso? Não, isso é Renascer. Renascer com eles. Renascer com eles. O Tuiuti é o primeiro ano. Qual a tua opinião então com relação
da Twitch. Então eu subi na semana do festival e recebi de um amigo, que abriu as portas para mim, o Léo, ele mandou o samba aqui, vai ser esse. Nós estamos vestindo isso numa terça-feira e eu escutei o samba. A primeira vez eu achei a letra, o tema, a negritude que nós já recebemos, mas eu não tinha meio gostado de uma parte melódica que eu achei que não era nada fora do comum, até uma coisa meio batida. Só foi na terça. Sexta-feira seria o lançamento na quadra, eu estive presente lá na quadra. E é o primeiro impacto, a galera sabia, cantava e tinha uma apresentação no Salgueiro no sábado. Mostraram o samba, tava o Claudio Russo, tá legalzinho, tá bacana, mas não foi nada aquela coisa de soltar foguete, de chorar. Porém, no domingo era o Arraial do Salgueiro. No sábado, quando a Twitch foi pro Salgueiro, cara, e trouxe o personagem, ela entra, até eu gravei com um personagem negro africano cantando, e quando só no lamento a quadra toda cantando aquela cara, aquela coisa de eu filmando, saber se eu filmava ou se eu chorava. E eu devia estar num mau momento comigo mesmo quando eu vi a primeira vez. Sim. E falei, cara, retira tudo que eu disse, que eu acho que tá de mal com a vida. Então, um samba muito bonito. E eu vou além, eu acho assim, cai duas escolas. Eu acho, entre aquelas que estão para brigar, a Tuti já sai na frente no aspecto samba. Sim. Samba ainda, ela tem um grande trunfo perante uma ou duas ali que estão brigando junto com ela para se manter. Então, se samba pegar na veia, ele pode impulsionar um grande carnaval. Eu sei que samba não é tudo, mas ele é um pai de samba. Para mim, é um dos melhores, dos 4 melhores, e para mim ele fica ali em segundo melhor, tem opinião melhor, e vai impulsionar muito a escola. E questão do que o Vinícius falou da encomenda, eu acho, por estar no primeiro grupo, o presidente, ele bateu no peito. Ele comprou a parada perante a ala de compositores, chamou alguns dos compositores para se integrarem lá e comprou. Ele defendeu, eu vou e confio no trabalho dele, e dessa vez deu certo. Eu sou cara, toda a minha vida, na minha escola, fiz um samba encomendado, que é Imperador de Samba, em 2010, e quando eu fui lá, a primeira coisa, vamos fazer o festival. Não, porque o que o presidente falou, o samba de 2009 do Inter era muito apelativo, então ele queria que, talvez, que a gente fizesse e a gente, cara, não sei se fizemos, mas eu sou sempre favorável, digo aqui, de festival de samba enredo. Eu acho que nem sempre o compositor acerta, eu mesmo, de encomenda, nem sempre tá com aquela inspiração, dessa vez acertaram. Mas eu prezo e gostaria que a Tuiuti voltasse a ter sua ala de compositores, abrisse para outras pessoas, de manter a tradição. Até antes do Fábio falar, para não perder o fio da meada, eu até queria dizer que eu concordo plenamente contigo. Nós temos que ter a disputa democrática para escolher o samba. Mas será que os formatos de festivais tem que... Esse funciona. Tem que ter 10 semanas para o compositor gastar tanto. Será que nós temos que ter exigência de torcidas, de fogos de artifício, de clipe na internet? Eu acho que a escolha de samba, ela tem que existir e todo mundo tem que ser oportunizado. Mas ela tem que ser mais barata. Desse modo, para que o dinheiro não vença. O dinheiro não pode vencer. É só isso que eu questiono. Agora eu te concordo 100%. Até em outras épocas eu falei com o Éder que a venda aqui para nossa terra, que eu mais gosto do sistema da gravata aí, que para o compositor, o costuramento está lá, a obra, isso aqui, leva, se vai estar físico, não vai ter quadra cheia, que muitas vezes a quadra cheia dá limite da escola. Pula, balão para lá, isso aqui nem conta a história de da escola, até porque a gente vive aqui no inverno, né, para levar as pessoas para quadra. E eu gosto muito do sistema dele. E se fecha ali e escuta a obra. O gasto é menor, né? Mas é isso, mas vamos voltar para o Twitch. Não, eu queria começar uma provocação com vocês, porque se eu não me engano, foi um dos primeiros sambas que apareceu e ele emocionou. Foi o primeiro samba que apareceu e emocionou. E eu me emocionei com esse trecho, com essa estrofe, e eu queria só provocar. Esse é um retrato histórico e, ao mesmo tempo, é uma reflexão. E assim, quando a lei foi assinada, uma lua atordoada assistiu fogos no céu. Áurea feito ouro na bandeira, fui rezar na cachoeira contra a bondade cruel. Esse retrato é como se tu pegasse páginas de história para poder estudar e questionasse.
Não, eu preciso tentar entender até que ponto essa assinatura valeu a pena, até que ponto essa assinatura foi bem feita, foi de bom grado, não é bom grado. Vamos questionar realmente até que ponto a libertação dos escravos naquele momento, pela Lei Áurea, foi de... Não, nossa, estamos libertando, estamos abolindo a escravidão. A que custo? A custo da pobreza, a custo de um questionamento, a custo de atualmente a gente ainda estar fazendo movimentos sociais em prol de igualdade racial. E eu acho que nada mais justo do que nessa semana de consciência negra, a gente poder ter um samba desse para poder debater e ouvir, poder questionar, poder ler esse tipo que aí é bem construído. E eu acho que o questionamento que o Vinícius nos traz é importante. Se nós temos um samba desses que foi encomendado, quantos outros, se fossem mais oportunizados para que todos pudessem ter uma carreira, um momento no festival, outras pérolas poderiam aparecer, outras construções poéticas poderiam aparecer. Só para a gente encerrar com relação ao Tuiuti, tá? O carro do som lá tem o Nilo do Milênio, né? E vai ter a Graça Brasil também. O que vocês acham desse intérprete? Celcinho Molho de São Paulo. Tem o Igor Viana, que também faz parte também da contenção. É um carro de som bom pra caramba. Eu até estava comentando com os amigos lá da bateria que se não tiver um conjunto harmônico, porque são timbres diferentes, né? São timbres diferentes, a equalização tem que ser bem feita para um sair e um esconder o outro. Tem tudo para dar certo. Eu acho que depende mais, desculpa, mas é da vaidade do ser humano. Ao não querer aparecer mais que o outro, tem tudo para dar certo. E não estragar a obra. Claro, é verdade. É o mais importante. O que tu acha dessa combinação? Eu gosto. Até recentemente eles fizeram um vídeo para esses sites aí, os três juntos cantando, né? E o mais importante, às vezes quando tu coloca dois intérpretes, a vaidade atrapalha, né? E tá bem claro que não é a questão ali, né? Eles se fecharam, né? Tão trabalhando legal. Eu até acho que seria natural, por exemplo, que o Nino foi anunciado como intérprete sozinho inicialmente. E aí daqui a pouco no meio do trabalho bota outro junto dele, dá a impressão de a seguinte mensagem: pô, não tá pronto para ser primeiro sozinho ainda, sabe? Mas ele reagiu bem a isso. Então eu acho que o resultado vai ser fantástico. Eles têm na mão uma pérola, né, para lapidar, e acho que vai dar certo, sim. Só para fazer um parênteses até com relação a essa questão de vaidade, enfim, né? A Graça Brasil ela vai ser puxadora número 1 do novo. E a questão da equalização também é de extrema importância com relação a uma voz feminina, né? E a gente sabe que o carro de som do Vai é um carro de som que já se repete há bastante tempo. Ela já teve dificuldades com o Wander, né? Inclusive, né? Quando fazia parte do carro de som do Vai, é um vídeo que ficou clássico na internet aí em relação à proeminência que ela estava tentando ser naquele momento e o Wander não aceitou. Mas eu acho que não é o caso só assim com o Nilo, pelo contrário. Só sei de uma coisa, ela não se esconde, ela bota o gogó, ela vem de couro, ela bota o gogó aí. Talentosa, muito boa e muito bonito, né? Muito bonito, não ia dizer muito, mas ok. Concordo com o colega, concordo com o nome do colega, né? É muito bonita, carismática, sabe? E eu acho que ela sabe ter aquele apelo com quem está ouvindo o samba. Não apenas o pessoal da escola, mas é plateia, vamos fazer um show. Eu acho que ela sabe fazer um show. Deixa eu só dar um toque aqui então para o pessoal que está mandando aí suas mensagens, né? Alessandra do Amaral mandando um beijo pro Fofo, Marquinhos Leal elogiando Vinícius, né? E Martins também elogiando aí o programa, né? O Carlos Nascimento lá, nosso amigo também ligado, e a nossa querida professora Sandra Tarragô também ligado, um beijo. Vamos lá, pessoal, vamos mandando aí suas mensagens para enriquecer aqui o nosso programa. Um abraço pro Roberto aí. A gente não tem como dizer, cara, quando eu vejo essa galera reunida, não tem como a gente não lembrar de Sérgio Peixoto. É verdade. Do Sérgio, porque talvez as pessoas aqui que eu conheço tem tudo a ver através do tema enredo do Sete de samba. Então, aquela emoção, né? Da onde tiver o homem tem a pontinha dele que tá junto, né? O Roberto deve estar só esperando lá para nós falar. Ah, não? É a última, Roberto. Calma. Ele sabe que vai ser quando eu recebi o convite, eu falei, cara, eu encontrei com ele essa semana, fazer aquele esse homem, porque
Eu vou deixar lá pro fim, depois a gente há 20 anos que a gente vai de debate. 20 anos o melhor samba disso. É o da Beija-Flor, é o do cavalo manga larga, ou do boi, mas é o melhor. Daí esse ano eu digo, cara, pô, Roberto, eu cheguei, dei um abraço nele, mas esse ano eu vou ter que dizer, vou ter que concordar. Não vou mexer. Beleza. E com o samba pra frente, bem irreverente, a Grande Rio vem falar então do Chacrinha, né? Nosso querido Abelardo Barbosa. Na parceria aí do Ed Júnior Scafura, né? Que fez História na Portela, né? A Grande Rio escolheu um samba, então, que eu acho que além de ter a cara da escola, tem a cara do próprio intérprete, né? O que vocês acham então, dessa escolha da Grande Rio? Olha, o samba da Grande Rio inicialmente foi um dos que menos me agradou, né? Agora, em compensação, que fique claro, eu acompanhei a disputa, das disputas foi a primeira. Foi a primeira, né? Indiscutível na disputa, né? A Grande Rio escolheu aquilo que ela tinha de melhor para colocar fundamentalmente o que ela tinha de melhor entre os finalistas, né? Porque eu não consegui ouvir 20 sambas, eu ouvi os últimos 5, 6 ali quando chegou na reta final, que a gente começa a ouvir, né? Foi uma final até transmitida pela internet, foi muito bacana, com várias câmeras, né? Eu acho que tem que ter um cuidado com esse samba. A Grande Rio no ano passado fez um carnaval impactante e com cara de campeão, sobretudo no início, né? A vida da Ivete começando lá na Bahia, o samba na minha concepção, ano passado era um milagre, porque eu não gostava do enredo, né? Eu continuo dizendo que para mim a Ivete não tinha história suficiente para ser enredo no Carnaval do Rio de Janeiro, né? Pela falta de profundidade da obra dela, por uma série de motivos que o enredo nunca me agradou. Agora o desfile foi fantástico, né? Sobretudo o início. Quando vem a alegria do The Voice, por exemplo, com as cadeiras do The Voice, eu falei, bom, aí a prova de que falta elemento no enredo para estar aqui. Mas o desfile foi muito bom, a escola desfilando de forma fantástica, o carro de som extraordinário. Só que ano passado, se nós pegarmos as notas, a Grande Rio é em 5º lugar e ela perde ponto em todos os jurados de bateria, né? E na justificativa, fundamentalmente pela aceleração exagerada, né? E o samba do ano passado não pedia isso. Então eu acho que esse samba, que é um samba pra frente, reverente, a cara do enredo, tem que ter esse cuidado, né? De a bateria daqui a pouco não acelerar demais para acontecer o que aconteceu agora em 2017, né? O enredo, ele tem uma forma de contar interessante, ele é quase de trás para frente, né? O início do samba é o estúdio, é o programa, é o cassino do Chacrinha, tudo isso, e lá depois que vem falar da era do rádio, do Abelardo Barbosa, que vem dizer que ele é do Nordeste, o samba é invertido. E às vezes dá a impressão de que 80% do enredo é dentro do auditório. E eu acho que o Chacrinha é mais do que isso, né? Sim. Mas é um samba de qualidade, é um samba que conversa com o enredo, né? A gente pode daqui a pouco tentar interpretar, até o samba diz disso, o Chacrinha como uma grande marca do tropicalismo, toda a profundidade artística que isso tem. Mas no fundo, quando a gente pensa em Chacrinha, a gente pensa em alegria, felicidade, década de 80, colorido, né? Renato Lage, que eu acho que é uma grife que vai fazer diferença para o Rio, mesmo estando na primeira noite. Então, é um samba de qualidade, não está entre os meus preferidos, e tem que tomar esse cuidado para a bateria não acelerar demais, porque é por aquilo, né? Esse negócio de bateria acelerada não é isso. A Grande Rio esse ano perdeu o carnaval porque 4 jurados não gostaram da bateria. É hora de olhar isso e cuidar para não fazer de novo. Simples. Fofo, a Grande Rio está em busca aí do seu primeiro título, né? Tu acha que esse samba é um samba de escola campeã? Aí que eu vou tocar. Porque o ano passado foi um ano que há muito tempo que eu não sou muito adepto dos sambas da Grande Rio, mas o ano passado me pegou. Mas eu me lembro que ano atrás que eu nem dava bola para os sambas da Grande Rio quando fez o da Maísa. E sacudiu aquela avenida que ninguém nem falava no pré-carnaval e nada. Então, como eu vejo a Grande Rio, eu vejo assim, que ela tem essa marca da irreverência, da alegria de vir fazer enredo e os sambas caminham no mesmo compasso. Ela tem um carro-som muito alegre, que joga o samba lá pra cima. E outra coisa, todo mundo fala da Beija-Flor, Salgueiro, mas a Grande Rio tá que nem Beija-Flor, em aquela máquina de fazer a galera cantar o samba, de comprar, seja o samba que for, em busca desse primeiro campeonato. A gente tem que ver, esse ano é Renato Lage, não sei que nem Paulo, o que vai acontecer naquelas alegorias. O samba é picante, é alegre, não é dos meus preferidos, não é, mas tá ali, descreve o enredo, e pode ser muito funcional e dar uma daquela, pode sim, eu acredito que esse samba pode levar a Grande Rio ao campeonato.
Diferente do que dizer, vou tirar todas as notas 10, que tem uma excelente melodia, uma excelente... Não estou falando isso. Mas que pode impulsionar os outros quesitos. Um grande campeonato vai trazer alegria e reverência para esse enredo que já é alegre, eu não tenho dúvida nenhuma. Pela competência do carro-som que tem, pela competência do canto da escola que tem. Mas como o Vinícius falou, os detalhes técnicos, o samba pode ser alegre, não precisa correr para isso. É isso que eu coloco. É um samba que é a cara da escola? É um samba que é a cara da escola. Não é um dos sambas que mais me agrada. O enredo como um todo não me chamou muito a atenção, mas a forma como ele é desenvolvido e aí o samba é construído, consegue resolver o problema. E aí ele tem uma característica que o Vinícius citou. Ele tem os duplos sentidos. O meu problema com o samba é que eu acho meio exagerado. Sabe, é muito cheio de cacos, é muito cheio de aspas, e aí por um lado é pra cima, é bacana, o pessoal comprou o samba, por outro parece uma colcha de retalhos de citações. Sim. E eu não sei até que ponto isso, por um lado, vai contar a história do enredo, isso ok, mas pelo que me parece, vai contar uma boa parte de uma história do enredo, mas deixa a outra parte mais aquém. Sabe que na construção poética, só na poética, na escrita apenas, porque melodicamente é completamente diferente. Me lembrou aquele velho samba da Praiana, do belo carnaval da Praiana, dos ditados populares. Sim. Que era simplesmente um ditado colado depois do outro. Era outro estilo, era com o Dodô cantando algo, era totalmente melodioso, cadenciado, com caloca, era outro estilo. Mas a construção frasal, como dizem os professores de português, me lembrou bastante. A narrativa, O começo desse samba, ele faz uma colcha de retalhos logo em 4 versos. O show não terminou, fazendo uma referência. Vou desfilar nos braços do meu povo, outra vez vou ficar maluco, beleza, fazendo uma outra referência. Agora aguenta coração, fazendo já outra referência. Quer dizer, a gente até tem um encaixe no enredo, mas é uma colcha de retalhos. São vários temas, são vários tópicos que apareceram no auditório do Chacrinha, e aí é bem como tu disse, todo o início parece ser o grande auditório do Chacrinha, mas é um início do enredo até o refrão do meio, e aí depois é que ele vai começar a falar da história do Chacrinha. Agora parece que vai demorar a engrenar, por isso que me incomoda um pouco. Para nós não ficar muito no mesmo samba, claro. Parece assim, de certa forma, o Renato Lage, eu sou torcedor da Mocidade, e obviamente o Renato Lage é um ídolo que eu tenho, uma referência, quem me fez ser Mocidade, né? O torcedor da Mocidade, que tem 32 anos como eu, ele foi feito pelo bom resultado, mas não só pelo bom resultado, pela estética diferenciada, né? Eu era pequeno pela televisão, eu via as escolas de samba com índio, com caravela, com Egito, com Grécia, e a Mocidade vinha com disco voador. Com luzinha, com nós vamos ter um setor muito grande de desfile que possa estar equivocado, é achômetro de acordo com o que a gente tem. O primeiro setor vai ser grande demais. E o Renato, de certa forma, fez isso no São Pedro esse ano. Nós tínhamos 3 alegorias, as 3 primeiras, que eram um inferno. O enredo era a questão do redundante, né? Os 3 primeiros carros eram praticamente iguais. Era um tom vermelho, pesado e um inferno. Então, será que vão ter 3 auditórios das 3 alegorias? Eu acho que não. Eu acho que não, conhecendo o Renato e quem o dirige. Mas vou até chutar, estou chutando. Mas vai ser, em algum momento, vai fazer a parte do auditório, mas também vai mostrar a cena musical que passaria pelo auditório. Claro. Aquela cena musical dos anos 80, final dos anos 70 e dos anos 80 de modo geral. E aí é que talvez fique um pouco cansativo, porque é o que parece de acordo com o enredo. Por isso que eu acho que seria interessante, né, dar aquela explorada na parte histórica mesmo do Chacrinha. É isso aí, pessoal. E avançando então aí na primeira noite de desfile do Carnaval, né, vem a Mangueira, né, nossa querida e tradicional Mangueira, que esse ano com um enredo que é muito além do que uma simples crítica social, é um enredo que faz uma própria homenagem ao samba, né? A parceria aí de Lequinho, Alemão do Cavaco, o próprio Moacir Luz também está nessa parceria, né? Não, ele só cantou. Ele só cantou? Apareceu aqui pra mim Moacir Luz como autor. Mas ele cantou na gravação. Na gravação. O que tu acha, Fofo, mangueirense, então, desse samba? Ele tá me pegando porque a gente conversou durante a disputa. Porque
assim como Salgueiro, ele não era dos meus preferidos. Ele não era o preferido, ele não era os 2 preferidos, ele não era o terceiro da minha preferência como torcedor da Mangueira. Mas deu. A safra era muito boa, né? Era Tinha muita coisa boa. Pois é. Então, deu. Escolhido agora, de que tu já ouvi, tu vê a massa mangueirense no dia da disputa lá, cara, já comprei ideia pelo enredo que é, por ele, como ele foi cantado, como ele foi gravado. Eu acho que é aquele samba, é a Mangueira vindo para buscar o caneco, vai sacudir, de manhã cedo todo mundo vai ficar esperando para ver a Mangueira, vamos todo mundo de novo atrás do arrastão da Mangueira, e é um baita de um samba, sem tirar e colocar. Não é o melhor samba do carnaval, mas é um samba com cara de Mangueira, com pique de Mangueira e com aquela coisa até uma Mangueira meio retrô. Comparado a esses 3, 4, 5 últimos carnavais, é uma Mangueira retrô, mas é DNA mangueirense. Eu acho que tem tudo para levar a Mangueira a brigar pelo caneco. O que tu achou, Fábio? Esse samba ele encaixou com o enredo, encaixou com o momento, enfim. Eu vou dizer que eu vou até provocar. Ele não é um samba enredo, ele é um manifesto popular. Mangueira chegou no final do carnaval de 2017 dizendo, olha, com toda a situação política do Rio de Janeiro, com todos os problemas que a gente está enxergando, com toda essa repressão que está aparecendo em relação à cultura popular, acho que Mangueira tomou o seu partido, tomou o seu lado e disse, não, agora nós vamos mostrar do que nós, enquanto carnavalesco, somos capazes. O que a gente acha dessa situação como um todo. Nós, então, vamos falar do nosso carnaval. Então, quando ele diz, com dinheiro ou sem dinheiro eu brinco, tá ok, o governo do Rio de Janeiro vai cortar 50% da grana para o desfile, não tem problema, com dinheiro ou sem dinheiro eu brinco. E aí ele termina o samba dizendo que vai ser um novo desnudo e se vai sambando na cara da sociedade. Isso é um manifesto popular, isso é uma forma de dizer, tudo bem, a gente vai continuar fazendo o carnaval. E aí é nesse ponto que esse samba se destaca dentro da escola. Porque a Mangueira sempre teve esse momento, assim como foi falado agora há pouco que Vila Isabel era essa canhota, Mangueira sempre se mostrou uma popular. Nós sabemos que nós somos a escola mais antiga do Brasil, nós sabemos que nós fazemos parte da cultura, da história do Brasil como um todo, nós sabemos de tudo isso, nós vamos marcar nosso território. E fez isso por meio desse samba que é poético, é melodioso. Isso que sem falar, é claro, que tem a estreia de Péricles em carro-som. Só lembrando isso. A gente vai ter Péricles estreando no carro-som com um samba que, ao meu ver, se encaixou tranquilamente na voz dele. Vinícius, o samba fala que chegou a hora de erguer a bandeira do samba, né? Eu acho que é a escola ideal para falar nisso. Não, eu sou fascinado por esse enredo desde a hora que foi lançado. Né? A escola de samba, ela tem que se dar conta da sua força, né? Não só no Rio de Janeiro. E uma escola como a Mangueira, aí ela tem que se dar conta que ela é uma gigante, que ela é uma potência. Então a Mangueira é a escola que pode se entrar na avenida peitando o prefeito do Rio, ela pode, porque ela é a Mangueira. Entendeu? Não é todas que podem fazer esse enredo. Não é todas. A Mangueira pode, então eu sou fascinado pelo samba. O enredo para mim, junto com o da Portela, é o grande enredo do carnaval, né? Portela e Mangueira, cada um com sua característica, são os grandes enredos do carnaval, né? Tem cara de Mangueira, até porque ninguém conhece a cara de Mangueira como compositor, como a turma do Lequinho do Igor Leal, né? Então eles buscaram o samba. Sabe que o Roberto Nascimento, nas discussões, não, eu prefiro fofo, ninguém conhece mais a cara da Mangueira como Lequinho e companhia. E sabe que eu, pela fascinação pelo enredo, acompanhei muito de perto, quer dizer, de perto, de longe, né? Mas fiquei muitas horas na internet dedicado à disputa da Mangueira. Foi o primeiro samba que me tocou, né? Não foi contigo, mas para mim foi o primeiro samba que tocou. Muitos amigos meus gostavam do samba do David Domênico e do Felipe Filósofo, que era um bom samba. E eu, como eu falei, eu sou fã do Filósofo, mas não me tocou tanto, né? Então eu acho que a Mangueira, acho que o grande desafio da Mangueira, o samba para mim, ela conseguiu um baita de um samba por um baita enredo e vai passar bem. O que a Mangueira me coloca como questionamento é como é que o Leandro Vieira, que na minha concepção, exagero teu, ainda não está na hora, para mim é gênio, tá?
Eu acho que daqui 10 anos nós vamos falar dele como a gente fala de Arlindo Rodrigues, Rosa, Renato, João 30. Para mim, esse é o tamanho do Leandro Vieira, na minha concepção. Ele está construindo isso, pelo que fez aí em 3 carnavais. A minha grande inquietação que me tira da cadeira em relação à Mangueira é como é que ele vai fazer um enredo em que ele nega o belo, né? E que ele diz em se vestir de cetim barato, de papel, e como é que vai fazer isso ser belo, mas não pode ser luxuoso. O carnaval tem que ter o belo, tem que ter o grotesco, pode até ser, às vezes, olha o rato surubus, mas como é que ele vai fazer algo interessante negando o luxo, negando o material mais caro? Esse é o grande desafio, porque eu tenho convicção praticamente que o Leandro Vieira, por ser quem é, vai resolver. É uma ligação tipo do bumbum para tipo mum. Exatamente. A gente ficava super alegorismo, Tinha inclusive uma alegoria que era de uns intrigas, assim, era um pau jogador. Não, o enredo mesmo, ele é tão provocativo, ele tem um trecho que é um dedo na cara do sistema político. Quando ele diz que o rei que manda na folia está nu, mais do que nu está morto, rei posto, com pressa e ânsia convoco. Venha a mim, caciques que partem de ramos, quero irmanados os beberrões de bola preta, quero de novo o bafo que sopra da boca da onça. Está dizendo, vem pessoal de todo o samba para a gente poder desfilar junto e poder mostrar que o samba pode estar unido. E eu acho que é nesse ponto de criatividade que o Leandro vai acabar pegando. Pode não ter toda aquela ideia do luxo, né? Ele está tentando abrir mão do luxo, mas é por meio dessa criatividade, não apenas na letra, na escrita, mas também no desenho, que ele vai tentar fazer o samba. O carnaval ficou lembrado, afinal, o Lequinho e parceria, eles levam a bandeira de todas as escolas da torcida. Vamos falar sério, né? Afinal foi um 7-1. Sim, eu não sou na quadra, não, acabou. Beleza, rapaziada. Para encerrar então os desfiles, né, a noite de desfiles de domingo do Carnaval do Rio de Janeiro, a gente tem aí a bateria Não Existe Mais Quente, né? A gente vai ter também o grande compositor, o grande intérprete, né, o Vander Pires, né? Com o samba do Altair Veloso, né? Então, Vinícius, nosso querido Vinícius aqui, né, torcedor da Mocidade. Só quero Encerrando. dizer que eu abri mão. Encerrando o desfile de domingo, Não Existe Mais Quente, samba lindo do Altair Veloso, Vander Pires. Tem como alguém não cantar esse samba? Não tem. Eu sou muito passional para falar da Mocidade, mas eu sei analisar com distanciamento. Por exemplo, em 2016, naquele enredo do Don Quixote, eu dizia para o mundo inteiro ouvir que o samba da Mocidade era Z4. Né? Eu sei ser crítico com a minha escola. Até a gente tem lá no nosso grupo dos independentes, né, que é a torcida da Mocidade aqui no Rio Grande do Sul, algumas discussões assim. Eu acabo sendo, acreditem, da turma mais ponderada. Tem pessoal que acha que a Mocidade está sempre maravilhosa, né, Wilson? E a gente discute muito isso. Mas esse samba do Altair, do Feital e parceiros, ele, em primeiro lugar, nós falávamos antes ali da disputa do Imperador fora do ar, né? Da importância de um samba ser comprado pela escola. E Padre Miguel foi assim, né? O povo da escola, a bateria, a baiana, todo mundo desde o início comprou o samba do Altair. E eu acho que ele se diferenciou dos demais na disputa. E para mim ele é o segundo integrante daquele. Eu falei que tem um trio que é outra turma. Um é do Tuiuti. O segundo, né, dessa turma é a Mocidade. Vai ter o terceiro, quando aparecer eu digo, né? O pessoal ficar, senão o pessoal fica. Eu acho que o enredo da Mocidade ele tem uma grande felicidade em relação ao enredo do Império Serrano. China e Índia, 2 países. Só que o enredo da Mocidade ele é todo ele feito, uma sinopse do meu querido amigo Fábio Fabato, com uma costura entre elementos do Brasil e elementos de Índia. Um texto belíssimo, né, de um cara que eu sou suspeito para dizer, que é o Fabato, que é Mocidade, que é um cara brilhante. Mas quando eu olhei aquela sinopse, eu falei, caraca, pobre compositor, porque era muito elemento ali para tu conseguir em 28, 24, 30 versos transformar aquela história toda nesse entrelaçamento. E com palavras difíceis. A primeira parte do samba ela está recheada dessas palavras. E o samba ele consegue em praticamente todos os versos, em cada verso tem essa mistura. Né? Além disso, aquela ideia da primeira parte repete o mesmo grupo melódico, digamos assim, de 3 versos, umas 3 vezes.
tem até um quê, se tu buscar, de música indiana no samba. Então é um samba fantástico. A mocidade vive um outro momento, né? A autoestima do torcedor da mocidade, que estava abaixo do fiofó do cachorro, está nas alturas. A escola vence esse campeonato dessa forma diferenciada, mas é campeã do carnaval e consegue um samba desse para ser bicampeã. A confiança lá em cima é uma das grandes obras e eu vou parar porque daqui a pouco eu vou começar a cantar o samba aqui e vocês não vão gostar. Um samba para defender o cinturão aí de campeã, né? É verdade, e o que eu acho legal é que nas madrugadas eu encontrava esse cara nos grupos lá, e eu também, né? Ao vivo, né? Ao vivo, né? Ele puxando a brasa por dentro, porque não é o meu preferido, eu tenho uma tá louco, porque eu também apostava muito na parceria do Diego Nicolau, que é um samba potente, né? Mas por quê? Porque tu não gostou desse samba? Não, porque talvez eu sentia mesmo alguma coisinha semelhante, mas não, é uma linha dos próprios compositores, mas era o que, como tu disse pra mim, era um mantra aquilo. Mano, não é que não viu, é ruim, não. Eu via, não, mano, é aquelas partes que tu diz meio igual, eu disse, cara, meu pensamento como compositor, não como mocidade, que é diferente dele, pra você entender. A bateria já é mais cabenciada, a bateria do rock. Esse samba é muito melodioso. Será que a minha opção, friamente, seria outro samba, um pouquinho mais pra frente lá? Mas daí, quando aquilo que a gente falou no Imperador, tinha dois que samba bom, mas quando tu vai pra quadra e tu vê que a quadra toda abraça, daí eles têm aquele sentimento que eu aqui na minha cadeira de Porto Alegre, Sim. a gente não pega, do qual ele, por ser mocidade, já tem, adquire, não se tem que falar. Quando a quadra compra, se é um samba pra buscar o claro que é, claro. É um enredo, vou é um enredo para buscar o bico. Eu acho que a mocidade foi muito feliz escolhendo esse tema enredo para frente e mais, no caso, fazendo, acho que vou me atrever a dizer, a tentar a mesma estrutura de costurar o lá e o cá. E aí quando ele puxa a Índia para o Rio de Janeiro, quando ele puxa a Índia para falar de Brasil, eles foram muito felizes e aí o samba também foi bem construtivo. Eu acho que quando nas finais, ali, semifinal e final, foi o samba que mais me cativou de fato. Né? Na minha opinião, um dos melhores sambas dessa Tu viu o Vinícius lá muriando. Era um ano. Você pegou, né? Não, sim. Aquilo ali foi de contagiante. Não, e ele botando lá, subia coraçãozinho dele, isso aqui. Depois eu tinha que falar essa mocidade. Também não era o meu favorito, eu sempre escutei isso. Era o teu é um mantra, não sei o que. Eu pensei assim, cara, samba enredo pra desfile não tem que ser um mantra, tem que ser um samba. Né? Mas é um mantra e tal. Mas agora ele tá, até na própria versão do CD, ele tá com uma outra jogada, ele tá com uma outra levada, né? Então é um samba que eu tô, é o meu favorito. Eu queria registrar. O Fofo falou do samba do Nicolau e também o samba do Jefinho. Os dois outros finalistas, sambas de excelente qualidade. Sim. Teve anos que a mocidade não tinha um samba. Assim como o próprio nosso imperador. Exatamente. Não precisa fazer isso. Eu quero até para encerrar o papo de mocidade aqui, agradecer, mandar uma grande mensagem aí para todos os independentes, né? Esse grupo de torcedores da mocidade aqui do Rio Grande do Sul, né? Tem pessoal da Portela também, tem uma turma aqui desfilando em Salgueiro e se reúne, sabe? Mandar um abraço para todos. Inclusive eu vi aí que o Henrique Mendes, que já foi Henrique Trezeguet, grande bambista de 4 costados, mandou mensagem dizendo que agora o papo ficou sério. Ele foi na quadra da mocidade e a mocidade tem essa característica. O torcedor da mocidade é chato. Ele é mala, né? Tanto que lembra quando deu a polêmica da história da mocidade secretária? Sim. Original, uma pessoa imitava a Rosa Magalhães, fazia áudios, e aí aquela pessoa dizia, agora com esse monte de independente, pessoal chato. Realmente o professor tem essa característica. O Henrique, por exemplo, que está nos assistindo, esse maluco, ele chegou na quadra e beijou o chão. Eu tenho vídeo. O sol urbano saiu dando cambalhota, porque é a característica da escola. Então eu quero mandar um abração para toda essa galera aí. A minha irmã é mocidade, é da geração mesma idade, geração Luizinha. Coloquei ela entrou nesse grupo, e aí chega o momento
forte. Tem que ser forte. Não, se acordou depois das 10 da noite, já tem 300 mensagens. Beleza, deixa eu dar um toque então aqui para o pessoal que está interagindo conosco, né? O Henrique Mendes, que o Brito acabou de falar, nossa querida Iris Neto, um abraço, a nossa colaboradora aqui do Camarote Cultural. O Roberto está ligado aqui, esperando. O Cláudio Brito, né? Esse é bom. Beleza, Sabe que esse aí é o meu cartão de visita quando eu chego no Rio. Conheço o Carioca e aí eu sou da terra do Cláudio Brito. Ari Luiz, um baita abraço aí também, amigo. Fabiana Vasconcelos, acho que é lá do Independente. Grande Fabiana, um abraço, querida. A Aninha lá, Nossos Imperadores, abraço, beijo. O Brito está convidando para ir pro domingo lá na Gaúcha. Ah, é, o nosso querido Cláudio Brito está nos convidando para continuar o papo de carnaval na Gaúcha. Então, vamos lá. É com a gente. É isso aí, César Augusto Sena, beleza. Galera, segunda-feira, então, né? Pulamos para outro dia, né? E os desfiles então começam com o Anísio da Tijuca, o bicho pegando firme já na segunda noite. O enredo aí, né? Que vai falar do Miguel Falabella. E vou dizer para você, se eu fosse o Miguel Falabella, ao escutar esse samba, eu ia chorar todos os dias. Mas chorar de emoção, olha só. Chorar de emoção, não, chorar de emoção, né? É um samba que fala um príncipe, né? Gênio das artes, arcanjo do riso, poeta do humor, enfim, são várias palavras que acabam, né? Enfim, emocionando o homenageado. O que você acha desse samba? Eu tenho uma dificuldade com esse samba que é o seguinte: o povo do samba no refrão. O povo do samba é uma expressão que já se consagrou como uma característica da Vila Isabel, tendo a Martinária como compositora. Exato. Isso fica ainda mais forte, o Tinga cantando ainda mais forte, sabe? Então realmente me incomoda, mas é só um verso lá, mas é o primeiro verso do refrão, me incomoda. De resto, é um enredo que é muito criticado. Eu acho que é o enredo de quem tem noção de que precisa se reconstruir, entendeu? A Tijuca esse ano não caiu, devia ter caído, né? Ela devia, mesmo que não caísse ninguém, a última colocada devia ser a Tijuca, não o Tuiuti, né? Mas as duas tiveram acidentes na gente. O Tuiuti teve um acidente até mais grave, morreu uma pessoa, mas a escola passou na avenida. A Tijuca parou, as aulas passaram, a escola ficou, imagina, a Tijuca tinha que ter, por exemplo, nos quesitos evolução e alegoria e enredo, que são quesitos que aquele acidente acabou perpassando, porque ninguém sabe, ninguém nunca tinha ouvido falar que nos lagos do Mississippi, nos Estados Unidos, onde surgiu o jazz, tinham bombeiros nos barcos, né? Não tinha, então o jurado tinha que canetear. A evolução, tudo isso, a harmonia também, tudo tinha que ter ido pro saco. E com caneta pesada, né? Era nós que tinha que ter feito. Sabe? Mas Tijuca, mesmo não tendo ficado em último lugar, acho que se deu conta que é hora de reconstrução, né? Então buscou um enredo mais leve, vai abrir a segunda noite. Minha preocupação reside mais na questão de... Ela tem uma comissão de carnaval, mas ela perde o Mauro Quintais, que sai da escola, e não repôs com ninguém desse tamanho, né? Será que essa turma nova vai conseguir dar uma cara boa para a escola? Então é isso, é um samba que é um samba ok, é um samba que eu acho legal, que conta bem o enredo, mas me incomoda bastante com começar o samba com o povo do samba, até porque a própria vila também começa com o povo do samba e jogada popular. Então eu tenho esse incômodo com o samba da Tijuca que, por enquanto, me atrapalha bastante. O que tu acha? Eu acho que é um samba, aquele samba lá Tijuca, característica da Tijuca de samba para contar o enredo, para descrever o enredo, mesmo sem o Paulo Barros. É samba para contar enredo, não um samba, né, dos mais preferidos para mim, mas para desfile, eu acho que é para contar o enredo. É um samba alegre, tem sacadas alegres, sátiras, até através do personagem, mas também aquele samba como o da Vila. Para mim, podia trocar o da Vila, botar na Tijuca, botar na Vila, que para mim os dois são iguais à Tijuca, nada a ver com a Vila. Mas falando esse samba da Tijuca, para mim é um samba diferente, eu só não aposto como na questão do Império Serrano, que vem abrir, que tem uma garra, tem uma força, tem a Tijuca, a não ser que eles tirem do que eles passaram o ano passado, a letra, ela faz essa menção de vir e vir mordendo e levar esse samba, não esse samba
é aquele samba que leva a escola. Para mim, a escola vai ter que fazer uma forcinha bem bacana para levar esse samba e ser a primeira a abrir o carnaval de uma segunda que é forte. Tu não acha, Fábio, que a figura do Miguel Falabella, ela pode ajudar nessa reconstrução da Tijuca? Acho que o enredo, quando foi lançado, Tijuca vai homenagear Miguel Falabella. Eu já fiquei meio atravessado porque eu acho que enredos que vão fazer homenagens, a pessoa tem de fato que ter uma história maravilhosa, sensacional, todo mundo deve ser uma pessoa incontestável em qualquer setor. E o Miguel Falabella Porque adora fazer provocações. É uma boa. Miguel Falabella sacode mais que Ivete. Pois é justamente isso. Não se pode. Mas aí o enredo, quando eu fui olhar o enredo, ele foi inteligente num outro ponto. Ele vem falando de Miguel Falabella, mas ele começa falando em teatro. E aí ele vai. E aí o enredo, e aí por causa disso o samba, ele começa a me encantar. Talvez seja essa fuga. Ele tá tangenciando Miguel Falabella. Vamos chamar Miguel Falabella para o segundo momento do samba. E aí, tá claro, se torna o nosso homenageado, que se torna um rei, como tu tinha falado. E por isso eu acho interessante o começo, lá em cima, quando ele diz: o grande espetáculo vai começar, prepare o seu coração, na ilha encantada lembrança, no reino dos mares há inspiração. Um príncipe, um sonhador, gênio das artes, seu grande amor. Poderia ser qualquer grande ator. Neste momento, o enredo, ele se apropria do teatro e das artes para poder falar de qualquer grande ator. Neste caso, é Miguel Falabella. E aí vem o desfile. Até que ponto a criatividade da Tijuca desses últimos anos vai se sobressair para poder falar de Miguel Falabella. Veremos então, né, o que a Tijuca vai nos dar, uma escola importante aí para o nosso carnaval, e a gente espera que ela se recupere. Vamos de Portela então, Samir Trindade, né? Uma das grandes obras também do Carnaval do Rio de Janeiro, né? Um enredo maravilhoso, né? Na voz aí do nosso querido Gilcinho. O que tu acha, Fofo, desse samba? Cara, eu acho esse samba igual como uma mangueira. A cara de Portela, um samba que dá para a escola buscar o bicampeonato, porém, comparado ao próprio Samir, eu acho ele inferior dos dois sambas que ele fez, e eu achei um pouco longo. Melodias um pouco longas, diferente um samba um pouco extenso. Então eu acho que também vai precisar daquela pegada do portelense. Não é dessa vez o samba vai levar a escola, eu acho que a escola vai ter que levar esse samba. Espero que não aconteça nada de ruim, porque às vezes uma coisinha de ruim esfria a escola se arrasta. A bateria também é uma bateria que não corre, então quando tu pega um samba muito longo de melodia, tem que ter um cuidado para botar no plumo certo. Mas eu acho que é um samba correto, é um samba que descreve muito bem o enredo. Ele não fala, como é que eu vou dizer, é um samba mais interpretativo do que descritivo. Quem leu a sinopse, ele saiu até de uma diferente dos outros compositores, sabe? Mas eu acompanhei a disputa da Portela, eu vi a briga diretamente com o samba dos Cria, mas eu até achei que não era ainda o momento dos que não acertaram ainda na veia. Não, essa é a minha opinião sobre isso. É um bom samba, tá ali no segundo pelotão, né? O Vinícius tem o pelotão dele, tinha os quatro primeiros, 4-4, ele tá ali no segundo, junto com a minha mangueira ali, tá ali. Fábio, o que você acha de samba? Eu gostei do samba. Ele tem um bonito refrão, e ao longo do samba ele tem os seus bis. Né? Ele não me parece ter claramente segundo refrão. Ele tem vários bis. E é uma sacada interessante para esse enredo e para a forma como a Rosa Magalhães propôs o enredo para os compositores. A própria Rosa Magalhães propôs um enredo em forma de cordel. Sim. Dava para fazer a partir do enredo, já pega, bota a música ali em cima e vamos embora. E eles ainda conseguiram fazer um grande samba em cima deste enredo, que já é uma poesia. E aí vem o ponto forte que para mim vai acabar chamando a atenção do portelense. Como ele tem diversos momentos de bis, é ali que o portelense vai se sobressair também. Não vai acabar deixando o seu nome cair. Tem sido uma característica da Portela. Tem sido uma característica da Portela, né? Já faz, acho que uns 4, 5 anos que a Portela vem com esse estilo de samba. Não é, mas não sei se já dá para dizer, é a fórmula Portela de fazer samba, tem um formato.
que se diz aí. Mas é uma característica da Portela ter esses bis ao longo do enredo, ao longo do samba, e ter um grande refrão. E tem vários bis maravilhosos. A Portela também fez uma grande disputa, né? Foi transmitida também. Então, o que tu achou da escolha? Se a escola acertou em cheio em escolher essa obra? Acertou. Havia uma força bem grande entre alguns torcedores em relação ao samba do Jorge Batuque, se eu não me engano, foi o último a apresentar no final, né? Foi o que disputava, assim. Mas aí o presidente, inclusive, pegou o microfone para dizer: olha, pessoal, o resultado está aí, foi uma disputa, foi uma diferença importante, como quem diz. A maioria absoluta quis o samba, e na minha concepção, o Samir é outra das minhas referências aí do mundo da composição. Eu sou fascinado por esse enredo, fundamentalmente. Né? Eu acho esse enredo. Eu acho esse enredo. Rosa Magalhães, quando vai fazer enredo. Não, a Rosa tem essa característica, assim, que eu acho que é uma das funções até sociais do carnaval. Sim. Que é trazer para o mundo histórias que são desconhecidas da gente, reais, verdadeiras. Né? O carnaval pode até contar histórias irreais. O carnaval tem espaço para isso, né? Inventar uma história. O lúdico, eu sou favorável a isso. Eu lembrei o saudoso Sérgio Peixoto, que ele conta isso para nós, que o IAPI conseguiu umas fantasias. Ele teve que inventar uma África em Canela. Olha só. No enredo. Exatamente. Histórias permitidas que não Lógico, o carnaval É lúdico, né? É a forma que a gente tem que. Exatamente, o carnaval nos permite isso. E o enredo da Portela é uma característica da Rosa, né? Ela um dia descobriu a história lá na Imperatriz dos camelos, né? Que o pessoal veio de. Mas vai no jegue que me carregue. O pessoal foi até a Europa, até o Oriente lá para tentar trazer camelos, porque achavam que ia funcionar mais que o jegue no sertão. Uma história que é maluca, mas é real. Verdadeira. O próprio enredo do Oniswaki Malipans, que ela fez na São Clemente, né? Que no fundo tinha uma crítica política muito forte lá no fundo. Até acho que faltou um pouco de explicitar isso. Eu ia falar, pouca gente entendeu. Na abordagem, ela deu um recado implícito, né? Poderia talvez ter sido mais explícito, mas a história é fantástica, contar a história de um roubo lá na corte francesa. E agora o enredo desse ano, e essa é uma história engraçada sobre esse enredo. Eu sou amigo, antes mesmo de fazer o samba da Vila da EPI, do Eduardo Natalício, né, que foi enredo da Vila da EPI em 2017, e e com ele eu aprendi isso, que o pernambucano é tão orgulhoso e tão marrento quanto o gaúcho, em relação ao orgulho da própria terra. E algumas frases que ele me fazia assim, ó: Vini Bezerra da Silva foi um pernambucano que teve que ir para o Rio ensinar o carioca a ser malandro. E ele disse que quem ensinou malandragem pro carioca foi um pernambucano. E aí ele dizia: tu sabia que um monte de Pernambuco foi que fundou Nova York? Eu falei: para com isso, cara. Tá ficando maluco? Não, o judeu pernambucano. Que judeu pernambucano? E ele me contava essa história direto, assim. Agora veio eu sempre tirei sarro dele, nunca fui procurar. Eu fiz a minha função de procurar. E tá aí, a Rosa Magalhães pegou livros de história para nos contar que essa história absurda é verdade. Um grupo de judeus que fundou em Recife a primeira sinagoga do Brasil foi expulso de lá quando os portugueses voltaram para Pernambuco. E aí pegaram um avião, enfrentaram um navio pirata, chegaram em Nova York e fundaram Nova York. Essa história é real, verdadeira, maravilhosa. E não está no livro de história. A gente não aprendeu isso. Aquelas histórias que não vão cair de jeito. Exatamente, sabe? Então é uma história fantástica. E eu estava conversando com o Éder aqui enquanto vocês falavam, sem deixar de prestar atenção em vocês. Que eu gosto muito desse samba porque ele carrega muito nordestês. Eu gosto disso, eu gosto quando o enredo te permite. Então, por exemplo, quando o enredo é sobre o Nordeste, eu gosto quando a gravação tem a gaita. A Mocidade, por exemplo, lá tem uma guitarra indiana, digamos assim. Eu gosto desses elementos, assim, que tu traz elementos musicais para servir ao samba. E o Samir fez isso de forma muito inteligente e é um dos grandes sambas. Eles não repetem. Exatamente. Ele está no meu terceiro pelotão, tá? Porque é o seguinte, eu tenho um pelotão com 3 escolas, tá? E o meu segundo pelotão tem só um. E o outro. Agora, bem claro, todos os pelotões bem pertinhos um do outro. Eu acho a safra fantástica. E a gente também Caiu a bateria do também tem aquilo, né? A gente está falando aqui na feira, depois no filho acontece umas mágicas lá, que bota tudo abaixo, o que a gente acredita que era, não era lá. Eu sempre lembro. Ele jogou jogo. Sim, eu sempre lembro que no Plano de Noel Rosa da Vila Isabel, que era o samba mais aclamado, cantado, lindo, maravilhoso, e no desfile não emplacou.
Isso é uma coisa que não adianta. São Enredo não tem fórmula própria. O patinho feio no pré-carnaval vira o cisne na avenida, e o cisne na avenida já. Tu acompanhou de perto aquele da camisinha que explodiu lá do camarote número 1 que todo mundo cantava e ficava de louco. Cada vez que eu tava isso no CD, cara. Exatamente, carnaval tem essa magia. Se tivesse fórmula pronta, não tem, graças a Deus. Não. Graças a Deus. Você falou bem, tem essa função. Tem a função de criar um lúdico e tem a função de contar a história. Talvez aquela que ninguém conheça, mas ainda assim está contando histórias. Beleza, abraço aí então, Cezinha, Cláudio Brito, convidando todos nós então para domingo na Rádio Gaúcha, já está confirmado. Estamos presentes. Confirmado. Beleza. Vamos seguindo então aqui, galera. Agora sim, o meu primeiro pelotão. Então agora. União da Ilha. Cadê o Marcinho? Eu tenho um pelotão só. Um samba. Um samba no primeiro pelotão e o resto dessa. Tá bom. O que a gente pode botar aí nesse tempero, dentro dessa panela aí, esse grande assado aí que vai fazer no dia dos Espíritos? Eu não vou fazer propaganda do programa, né? Mas eu tenho que falar do Masterchef. Eu acho que faltou tempero nesse. Desculpa, Pedro, mas eu acho que faltou tempero nesse ramo. Bom, e não tem como não comparar vou incorporar o Chile do ano passado com esse. Eu acompanhei um pouco a disputa da ilha, eu não vi grandes obras assim que me tocassem. Essa que venceu, eu acho que é correto, eu acho que não tem uma melodia. Vou até pegar, acho que a letra é bem construída, tem umas sacadas legais, mas não tem aquela melodia que me toque, que me empolgou. Não tem cara de ilha. Diferente tem o quê? Tem um carroção que é muito bom, tem um puxador que ele tira da cartola coisas que tu nem imagina, que eu acho que é a esperança do insulano é aquele puxador, ele incorporar e fazer aquela galera aquele algo mais. Mas daí eu acho que não tem como tu vem um baita no samba, que sabe o que eu digo? O samba ficou meio aquilo, acho que ele tá lá no pelotão lá, que o Vinícius disse que eles estão meio perto, para mim Não precisa dizer qual pelotão o samba tá. Mas tu acha que o Ito Melodia ele pode dar esse gás que o samba precisa? O Ito é monstro, né? Eu sou fascinado por ele, acho ele um dos grandes intérpretes da história do carnaval carioca. Eu acho que é muito comovente a gente ouvir o Ito cantar, e tu deve sentir isso e ver que ele é tão parecido com o Vera Lula. Então, eu acho que o enredo é a cara da ilha. Né? Agora, tem que ver que ilha é essa. Se a ilha quer ter essa cara do enredo alegre e que vai ser a escola simpática, ou se a ilha quer dar passos como desse último carnaval, em que ela fez um enredo denso, né? Fez uma abordagem africana diferente, porque normalmente o pessoal diz, a enredo africana é tudo igual. Mentira, não é verdade? Isso é uma... O enredo da ilha, por exemplo, trazia a cultura banto, que é muito incomum de se virar enredo de escola de samba. Era um samba com palavras difíceis, inclusive, e eu acho que funcionou legal, um visual imponente. Ali era um enredo que estava dando o seguinte recado: olha, tô incomodando, eu não quero mais ser a queridinha, eu não quero mais ser o ameriquinho no futebol, sabe? Na minha concepção, quando ela vem para esse enredo, ela já traz outra mensagem. Eu voltei a ser a velha ilha, com o samba alegre, sem muita sofisticação, sem muito desenvolvimento. Eu acho que a ilha está passando por esse eletrocardiograma assim, de personalidade. Ela fez aquele enredo da infância, que tinha a cara dela, mas foi uma coisa imponente, ela podia até ter ganho aquele carnaval. Aí vem para a Olimpíada, sabe? Aí volta para esse caminho de desfile imponente, diferenciado, com o enredo dos bandos. E agora vem para o enredo da alimentação e muito próximo do enredo do Salgueiro sobre culinária mineira. Aí é outro enredo, mas é parecido. Então eu acho que vai passar bem a ilha, vai ter a leveza que o insulano gosta, mas realmente não é um samba que está nos primeiros pelotões. Você lembra do carnaval, que era da beleza? Eu espero que a ilha surpreendeu na avenida com a plástica, já na comissão de frente com a Cacá. Eu espero que seja isso, que ela se surpreenda, queime a minha língua, que é essa comida queime a minha língua. Essa coisa aqui, bote o tempero no dia lá. E torço muito para a ilha porque eu acho muito bacana nós termos qualquer gaúcho que vai para o Rio e faz sucesso, né? Isso, com o Vitinho, com o Vini, com o Santo Ferraz, a 15, que já desfilou lá com o Porta-Estandarte, a Almira, a Rosalina. Trabalhando no Rio e consegue espaço, a gente tem que sempre ficar orgulhoso. E o Severo Rosário, gente, é um carnavalesco gaúcho, sabe? Tem um carnavalesco muito especial. E não é que ele nasceu aqui simplesmente, ele foi carnavalesco na Baiana, ele foi carnavalesco no Roxinóis a vida inteira, foi forjado no Carnaval de Uruguaiana em Porto Alegre.
Então é uma escola que eu torço muito, porque eu acho que todos nós nos sentimos representados lá. E eu vou além. A Ilha é uma das escolas, através do Cissa e de uns amigos lá, que sai mais gaúcho na bateria. Olha aí que bacana. Da Restinga lá, deve sair o Cissa, o Deninho, o Betinho, sai a Jenny, sai assim, no mínimo 6, 7, 8 gaúchos na bateria da União da Ilha. E o Cissa tem um carinho muito grande pelos gaúchos que tem lá. E a bateria é um grande trunfo. É o grande trunfo da Ilha. Então temos para a Ilha, viu, Brisado? Eu juntinho. Quer fazer as considerações sobre isso? Claro, é que o samba da ilha, de modo geral, na verdade, o enredo da ilha, ele me incomoda porque a gente está falando de culinária, a gente está falando de alimentação, de pratos, mas no fim das contas vai sempre pender para a história. E aí ele volta a contar a história do mundo. E aí a gente tem caravelas portuguesas, a gente vai ter tempero indígena, a gente vai ter tempero afro, e vai ser parece aquele mesmo desfile de história de todos os outros anos, de diversas outras escolas. Eu me senti falta, e aí senti falta especificamente no enredo e na forma de cantar esse enredo, o que de culinária de fato existe na ilha? O que de fato a gente pode falar sobre comida, sobre tempero, sobre características, não só dos lugares, mas fulano, exato, qual é o sabor e o cheiro de um tempero que eu possa encontrar isso no samba enredo. Eu senti falta disso, e aí ele se torna um samba enredo simples, um samba enredo bacana e eficiente para contar a história da ilha desse ano. Beleza. Acelerando aqui então, galera, que a gente já está em cima do laço, vem aí o Salgueiro, né? Escola do diretor. Outra, a escola do nosso diretor. Alô, Nego Márcio, um abraço. Alô, Marcelo. mais uma final polêmica, repleta aí de elementos, enfim, extras, né? Capazes de enfim, deu chance de pilares lá, Fábio. O que tu achou do samba, né? Não era o meu preferido, mas o enredo é maravilhoso. Foram muito felizes no título desse enredo, Senhoras do Ventre do Mundo, e o enredo ele consegue contar essas senhoras de forma belíssima, de forma poética e enaltecendo. Eu acho que na forma como eles dividiram o desfile da escola nos diversos setores, a gente consegue enxergar como é que o samba foi bem feito, como é que o samba foi bem construído. E aí a gente tem versos muito bonitos que são bem cativantes. O refrão do meio ele é muito bonito. É mãe a mulher, a mão guardiã, calor que afaga, poder que assola. No vale do Nilo, a luz da manhã, a filha de Zambi nas terras de Angola. A gente está falando de mulheres representativas que vieram de África, mulheres representativas do nosso dia a dia, da nossa cultura, e isso é importante. O quanto a gente pode não apenas valorizar uma rainha, uma deusa, uma princesa, como também nós podemos valorizar a tia que me ensinou, esse verso eu acho muito bonito, a tia que me ensinou a comer doce na colher. Esse enredo ele consegue trazer versos que aproximam da pessoa. Ele passa a ser um samba enredo que não está apenas contando a história, ele está aproximando de quem está cantando. Sentimental. Ele traz o sentimento. Era o teu favorito, Fofo? Não, esse também foi outro festival que eu acompanhei o Vinícius até às 6 da manhã lá, não vejo ele lá. Não, ele não era o meu primeiro favorito, não era o segundo, dos três eu acho. Mas esquecia do favoritismo falando só desse samba. Depois que a Regina saiu aquele áudio que ela xingou até eu tremi. Então, até eu comecei a escutar o samba. Vamos falar desse samba. Esse samba, o samba é lindo, o samba é poético, melodioso, é um samba para levar o Salgueiro ao campeonato, bem construtivo, e é o samba que agora comprou. Quem vem acompanhando os ensaios técnicos lá, mesmo que quem não era favorável não, já entenderam. É esse que nós vamos, esse que vamos defendendo. Então eu estava ali no segundo pelotão, ali junto com a Mangueira, com a Portela, o Salgueiro também está ali. Um samba que vai brigar. Vai brigar bonito. Vinícius, não sei se tu teve a oportunidade de escutar esse samba já com a bateria. Já, ouvi. Em alguns vídeos, ele já está com uma outra levada. Não. É um outro samba, ele está com uma nova cara, né? Eu gosto muito desse samba desde a disputa. Eu acho que a polêmica em relação à disputa do Salgueiro, o Salgueiro arrumou de graça. Pelo seguinte,
O salgueirense não exigia que ganhasse o samba do Marcelo Mota. Alguns queriam, outros queriam o do Gonzaga e outros que estava bem dividido entre os salgueirenses. O que incomodou as pessoas foi a questão de tirar antes da final, entendeu? Tiraram antes da final, então eu acho que isso pegou forte no salgueirense e não precisava. Olha, não quer que ganhe? Coloca na final e escolhe o que tem que escolher. É um belo samba. Eu tenho muita expectativa em relação ao Salgueiro, justamente porque o Salgueiro não é favorito. Tu pega, por exemplo, agora recentemente o Ano do Malandro. Todo mundo, inclusive eu, dizia que o Salgueiro era só passar que seria campeão. O Salgueiro esse ano estão contestando o carro de som por causa dos dois novos intérpretes, né? O Toninho Júnior e o Hudson. O Salgueiro estão contestando o Alex, que vai para o lugar do Renato Lage, e que eu acho uma escolha extraordinária. Eu gosto muito do trabalho do Alex, sobretudo na ilha, de que ele fez belos carnavais. Então eu confio muito no Salgueiro. E eu tenho o mesmo fascínio que o Fábio tem em relação ao enredo do Salgueiro. Equivocadamente, algumas pessoas estão fazendo a seguinte crítica, mais uma crítica que se faz ao Salgueiro. Mas o Salgueiro veio com o mesmo enredo de Candaças. Na verdade, eu até quero fazer um gancho aqui, que é uma essa felicidade. Ele tem uma referência, inclusive, no título do enredo, né? Senhora do verso, né? Candaças. Mas se nós pegar a abordagem de Candaças e a abordagem de Senhoras de Vento do Mundo, uma é sobre as mulheres negras do campo mais espiritual, divino, de outra dimensão. Esse é do campo mais terreno, mulheres que existem, personagens reais, verdadeiros. Então, logicamente que são dois enredos sobre histórias de mulheres negras. Sim, são dois enredos que têm uma similaridade, mas são completamente distintos entre si. Então eu confio muito no Salgueiro, acho o samba um samba de pelotão ali de Mangueira, Portela, um bom samba, e que pode com certeza levar o Salgueiro ao campeonato, até porque o Salgueiro esse ano é tipo o restinho do Salgueiro, né? Quando ninguém dá bola, vai lá e escreve. Olha só, pegando só um gancho dessa questão do enredo, né? O Ramon aqui, nosso querido, está fazendo uma pergunta, né? Seria uma continuação de Candace? Eu não vi, Camon, eu não tinha visto teu comentário antes de falar. O Vinícius já deu spoiler, né? Boa noite, Ramon, tudo bem? Eu não sei se ele seria uma parte 2, mas seria uma forma diferente de falar de mulheres fortes. Né? E eu acho que foi muito feliz, Vinícius, quando disse que eram mulheres terrenas. Porque quando ele fala das mulheres protetoras, das mulheres guardiãs, das mulheres, das mães, as matriarcas, vamos falar da nossa sociedade brasileira, né? A gente vive numa sociedade que é um patriarcado, mas por outro lado, nós temos mães que são chefes de família. E ele fala disso no enredo, ele fala disso no samba, quando ele diz que a matriarca desse cafundó, ele não está falando de uma feiticeira, ou de uma orixá ou de uma deusa, ele está falando das mulheres do nosso dia a dia. E aí vem uma outra forma de falar de mulheres guerreiras, de mulheres poderosas, de mulheres fortes da nossa vivência. E aí queria nos dias de hoje a palavra da moda que ficou lendo nos posts, o empoderamento da mulher. É um empoderamento. Eu acho que é uma forma assim de mostrar, de a mulher negra se empoderar nesse enredo, nesse desfile. Aí eu vejo assim, não uma parte 2, mas um outro ponto de vista. Legal. A penúltima escola, então, a desfilar na segunda-feira, é a Imperatriz, né? Imperatriz Dona Leopoldina. Leopoldinense. E então eu com o Vinícius, né? Alguma coisa. Isso me incomoda, lembra meu pai também. Chega a dar uma arrepio aqui. E a Imperatriz, um samba com uma letra que, se a gente pegar a letra crua e ler, parece uma poesia, né? Cara, o samba esse pra mim tá lá no meu primeiro pelotão dos 4 ali, Tuiuti, Imperatriz, e com Mocidade e o seu Roberto falou. E é mais uma vez aquele brilho do compositor, porque é um enredo que acaba não. A linha de compositores da Imperatriz é única. É deles lá de Ramos, sabe, até o Vitor e companhia, eles estavam com outro samba que também era muito bom, acho que tinha uns 2, 3, 4 sambas muito bons, mas esse Deus da Primeira, quando eu li o enredo, assim, e não escutei a melodia, e li o enredo, eu leio o enredo sempre primeiro, assim, ó, e depois quando eu escutei a melodia e fui acompanhando, e foi aquilo que também aconteceu aqui em outros lugares. A quadra comprou, a escola comprou, e eu acho um samba lindo, bem construído melodicamente,
escrita e melodia, eu acho que tem tudo também para... Eu acho, Vinícius, que é um samba que está se falando muito pouco com relação à riqueza que ele tem, né? Eu falei antes que a minha classificação tem um primeiro pelotão com 3 escolas e tem um segundo pelotão que é um samba sozinho. É o da Imperatriz. No segundo pelotão, mas louca para entrar para o primeiro pelotão com 4 escolas. Porque é um samba fantástico. Eles pegaram a ideia até de um filme, né? Eles pegaram a história do Museu Nacional e se inspiraram naquele filme da Noite do Museu, e de fato o samba fala de uma noite no museu, né? O samba diz, né? Dizem que quando anoitece, não sei o quê, e ele está fazendo um passeio por aquele lugar, é uma série de elementos. É aquele samba seguinte, que ele é bonito, ele é poético, a melodia é transcendental e tu enxerga o desfile inteiro. Verdade. Tu pegar o samba e ler, ou então cantando mesmo, tu sabe o que vai falar na avenida. No mínimo tu imagina. Eu sou fascinado por esse samba, e que novidade interessante o Arthur Franco. Não tinha, é verdade. E ele é a simplicidade, eu conheci ele, a simplicidade dele, que ele é muito Foi uma coisa surpreendente quando anunciaram, pouca gente conhecia, eu nunca tinha ouvido falar. Aí quando vi a imagem, eu falei, já vi no carro de som, aquele cara que tu vê assim no carro de som, que intérprete de voz vigorosa, né, voz forte, pegou o samba e pegou bem essas relações que a gente vê na internet aí, até no próprio CD, essa versão reduzida que está disponível. Eu sou fascinado por esse samba. Tá meu primeiro pelotão. E é legal a questão do Arthur Franco, porque no Rio de Janeiro existem vários intérpretes bons que estão... Ele já era tão fora. Sim, é verdade. Ele acabou assumindo esse samba. Eu gosto do samba porque o Vinícius deu uma bonita, né? Tá arrumando minhas falas. Porque é um samba enredo que ele é lindo porque ele está contando bem o enredo. Ele é um samba que é poético, ele é um samba que me mostra claramente o que o Caê Rodrigues já está imaginando. Eu enxergo no samba enredo a vida que esse museu ganhou numa noite de passeio. Pode parecer em algum momento, novamente parecendo aqui, voltando ao samba enredo ao desfile da União da Ilha, pode parecer aquela velha ideia de vamos passear pela história do mundo, mas aí vem o traço do Caio Rodrigues, que é trazer essa poesia para dentro do enredo, para dentro da sinopse, e aí a felicidade dos compositores trazendo essa poesia para o samba. Eu não apareço, mas tem uma pergunta. Vamos lá, Ed. Por favor, menino Ed. Hoje eu tô na produção, tô só auxiliando aqui os meninos, mas eu tenho uma pergunta até pra jogar pra roda aí. Imperatriz, todo mundo elogiou o samba, elogiou o enredo, ela vem amassada entre Salgueiro e Beija-Flor. Isso pode botar Ramos de novo entre as 6 campeãs? Vai lá. Acho que... Vou tentar responder, vou me atrever, vou dar vão vocês pensando aí, me ajuda. Acho que é um bom desafio, porque tem a oportunidade de vir de um enredo indígena que era completamente diferente desse enredo de museu, desse enredo história, né? E aí eu imagino o quanto a Imperatriz pode se sobressair dentre a história dela mesma em relação ao desfile que acabou de sair, que é o de Salgueiro, é o desfile que ainda vem, que é o de contestação social, de um desfile de movimento social. Eu acho que é um bom enredo para poder mostrar luxo, para poder mostrar riqueza, para poder mostrar criatividade. E aí se destacar entre as grandes torcidas. Eu vou mais além. Eu acho que a Imperatriz, eu vou até falar, de repente é que nem a Imperatriz daqui. Quanto menos espera, a Imperatriz é grande. Eu me lembro do ano que o Paulinho vinha em cima do caminhão, não sei se era da cana, né? Só sei que passou uma grande, só passou grande antes e... Sabe aquela hora que tu fala, agora eu vou no banheiro que vem a Imperatriz. Quem não viu a Imperatriz perdeu a campeã. Então eu acho que a Imperatriz é uma escola campeã que tu tem que respeitar, sim, independente de quem vem antes e quem vem depois. E quando ela vem com enredo bom, um samba bom, uma bateria boa, cara, eu fico pra olhar. E é interessante porque aquela coisa da característica da escola, né? O nilopolitano, quando vê um enredo africano, por exemplo, o afro, um enredo que tem um enredo que tem discussão social, ele se emociona. O independente, quando vê a mocidade moderna, futurista, que traz um disco voador e um ET, então ele se emociona. O torcedor da Imperatriz Leopoldinense, ele gosta do enredo da história do Brasil, por exemplo. O desfilante da Imperatriz gosta de se vestir bem. E esse enredo proporciona isso também. É um museu, é a história de um museu. Então, é a cara da escola. Volta para a liberdade
sai se contaminando. E aí essa é a cara do Caio Rodrigues. Acho que o Caio Rodrigues ele merece ganhar esse campeonato, não necessariamente por esse enredo, mas ele está construindo, ano após ano, ele está construindo um campeonato. Ele tem um elemento. Ele está criando raiz da Imperatriz. Ele tem uma raiz. Ele é o primeiro carnavalesco que conseguiu, a quantidade de campeonato que saiu, passaram 825 carnavalescos. A Imperatriz vários também, até o Caí agora se firmar. Então saiu a Rosa e o Caí está sendo colocado. Ele é o carnavalesco da Imperatriz. Isso é muito legal. Beleza. Bom, pessoal, encerramos o programa então. Valeu, Roberto. Já falamos dos sambas mais importantes, né? Assim, foram poucas as vezes que eu consegui me emocionar lendo um enredo, né? E o enredo da Beija-Flor esse ano ele me proporcionou isso, né? Então eu acho que é um enredo que vai coroar, né, o encerramento dos desfiles, uma escola que também coroa, né, essa questão de encerrar os desfiles, e um samba maravilhoso, né? Na minha opinião, eu acho que na opinião da crítica. É um samba digno, né, para encerrar os desfiles, justamente nesse momento que o carnaval e a cultura vem passando, né? O que vocês acham o que dizer, né, desse samba da Beija-Flor? A Beija-Flor buscou para 2018 da seguinte forma: ela voltou a fazer enredo com a sua cara, então vai ter monstro, que a Beija-Flor gosta de monstro. Falando de forma simplificada, esse tipo de abordagem, vai ter a questão da desigualdade social, focado muito na criança. E a Beija-Flor tem como característica projetos sociais, educandários, creche. A Beija-Flor cuida da criança metropolitana, às vezes mais que o próprio poder público lá em Lopes, que está na mão da escola, que o prefeito é o Farid. É uma coisa impressionante, sabe? Trouxe o Cid de volta. O Cid fez um voo sozinho, fez um bom carnaval na Mocidade em 2008. Fez um carnaval interessante sobre Cuiabá na Mangueira, mas no geral ele oscilou bastante. Foi pra mas acho que lá na Beija-Flor ele funciona, ele entende a escola, até o trabalho em comissão. Então vai encerrar a noite, né? A Beija-Flor, além de tudo, tem um rabo, que é uma coisa impressionante. No sorteio, eu lembro que no sorteio primeiro foi o sorteio da noite, bolinha de 1 a 10, e aí acho que o par foi a Mangueira, acontecido. A Mangueira tirou 9. Aí todo mundo número maior, né? Não vai tirar 10. A pessoa vai lá e pá, 10. Aí depois vai lá e consegue encerrar a noite, né? Então é nitroglicérina pura. A Beija-Flor, com um cara muito forte, de escola que quer voltar a ser campeã. A Beija-Flor está aqui 2 anos sem ganhar, já é demais. A Beija-Flor fica 2 anos sem ganhar, porque não vai volta, né? Então o samba é fantástico. O Neguinho tá, pela gravação que a gente ouviu, já pegou o samba, né? E pra mim ele é um gênio nessa história de cantar samba enredo, né? Daqui a pouco ele sobe no palco, fazer um show, dar uma deslizadinha aqui numa nota, uma coisa aqui. Às vezes na Beija-Flor no ensaio, na hora que ele vai gravar o samba na semana que ganhou, nos sites, ele faz sempre lendo a letra, não sei o quê. Mas no dia, meu parceiro, quando aquele portão abrir, é com ele. Ele sabe muito bem esse negócio de cantar samba enredo numa escola de samba na avenida. Então a Beija-Flor completa para mim esse primeiro pelotão com a Mocidade, com o Tuiuti e com a Imperatriz, eu coloco junto já, de um grande samba e que vai emocionar muita gente com essa abordagem, né? Acho bacana a analogia com o Frankenstein, ficou uma coisa bacana pra caramba. E não adianta, Roberto, tu vai brigar de novo. Fala aí, Fofo. Para, pelo que o Vinícius falou, só tem que dizer, Roberto. é um pra mim que arranca. Se tivesse que dar de 1 a 10, eu começava no 11 com o Beija-Flor e vinha dando 10 para mais 3. Não tem que falar aquela coisa, quando o samba 4 veio e arrepiou assim, e eu vi o samba, não sou daqueles, não, é do samba do compositor tal, porque tem gente, não, eu só vou naquele do que é o compositor que vem ganhando. Não, eu ouvi, tá, e até não conhecia de perto, né, achava que era do Cláudio Russo, me surpreendeu que não era do uma rapaziada de Macedo, né? E tinha, do pessoal que é da escola, assim, a harmonia, então isso me lembrou muito do tempo que aconteceu aqui. Então o que eu tenho para dizer, Roberto, depois de 17 anos eu venho te dizer agora sim, eu vou estar lá, quero ver, quero bater palma, vou emocionar, que emocionei em casa, imagina lá ouvindo. Então parabéns, é a primeira do meu pelotão ali, já foi. Fala. Olha, só para poder encerrar e aí mostrar o quanto esse samba ele é bonito e ele também é
um samba que mostra a situação brasileira, a situação do que a gente precisava para o Carnaval do Brasil. Ganância veste terno e gravata, onde a esperança sucumbiu. Vejo a liberdade aprisionada, teu livro eu não sei ler, Brasil. É o Nilopolitano dando voz ao Brasil e dizendo, olha, a gente precisa questionar tudo isso que está acontecendo conosco, enquanto povo, enquanto cultura popular, enquanto carnavalescos. Eu acho que eles foram muito felizes em fazer essa analogia com o Frankenstein, como disse bem o Vinícius, foram muito felizes trazendo esse enredo, e essa poesia é maravilhosa. Ele é um samba enredo que é uma manifestação. Ele é um hino para Nilópolis e tem tudo para poder ganhar bem esse carnaval de 2018. Posso te fazer uma pergunta? Fica à vontade. Tanto como Mangueira e Beija-Flor, tu imagina outras escolas fazendo esse tipo de enredo? Eu, sinceramente, eu esperava as três fazendo essa manifestação. Esperava Portela. Eu queria que Portela também puxasse essa briga e dissesse, não, a gente também quer brigar junto. Mas eu estou muito feliz vendo Mangueira e Beija-Flor dizendo, a gente vai botar a cara a tapa, vamos mostrar que carnaval também é manifestação popular e também é discussão de desigualdade social. Mas você sabe que de uma maneira sutil, a própria Portela ela faz também. Ah, sim, claro. Isso com relação à intolerância. A relação à intolerância. A mocidade, ela faz esse tangenciamento maravilhoso. Quando ela lá no verso da mocidade, ele diz, agora os filhos gigantes são brasileiros. Tem outro verso que eu gosto muito que diz, desobedecer para pacificar. Isso, obedecer é uma tatuagem. É uma safra, é verdade, é uma safra de sambas que tem muita poesia. Fora um ou outro que a gente debateu aqui, são diversos sambas que conseguem contestar a realidade atual e mostram, né, o quanto o samba pode ser poesia. Sabe que é poesia. A riqueza dessa mensagem da Portela, por exemplo, está na gravação. A Portela faz uma gravação independente, né, antes do CD, com o próprio Gilcinho. Eu não sei se vai ter um disco, pelo que a gente vê até agora não, porque uma hora que o Gilcinho mesmo ele faz um diálogo fictício, né, entre um judeu e um pernambucano. Ele fala, eu sou Salim, e você quem é? Eu sou Severino, para mostrar essa união de povo, mostrar o que cada um defendendo. Então eu acho que são sambas que têm essas mensagens importantes e são necessárias. É isso, então a gente lamenta o fim, né? Passou rápido, aquele jogo bom, né? Mas a gente vai continuar domingo, né? Nós estamos domingo, já aceitamos, não precisa convidar duas vezes. Exatamente. Né? A gente agradece aí a participação de todos, não tá? É um convite, é uma intimação. É uma intimação. A gente agradece aí a participação de todos, a gente fica muito feliz aí com a participação de todo mundo. A gente sabe do momento do nosso carnaval, não só de Porto Alegre, mas o carnaval no país inteiro, a cultura no país inteiro passa por dificuldades, mas são momentos como esses aqui que nos fazem acreditar que a gente vai conseguir erguer essa bandeira e virar esse jogo, certo? Um abraço aí a todos que participaram. Márcio, nosso querido diretor lá do Rio de Janeiro, um abraço aos colaboradores do Camarote Cultural e até a próxima, né? Não esqueça, relaxe, fique tranquilo e venha pro camarote. Abraço. Tchau. Valeu. Boa noite.